paz, meus amados, a paz de Cristo Jesus para todos. Deixando aqui uma palavrinha da parte do Senhor para os nossos corações, para a meditação, nesta hora, neste momento, que vai dizer lá no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 36, do versículo 20 ao 26. Mas primeiro, vamos pedir ao Senhor direcionamento para que Ele venha falar aos nossos corações, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, ministra o nosso coração a Tua palavra, Pai, nos Teu entendimento, discernimento, Pai, e que todavia venha ser feita a Tua vontade conforme o Teu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 36, do versículo 20 ao 26, conta, resumidamente, uma pequena história, uma história, algo que aconteceu, que foi o rei, lança o rolo no fogo. Era o rolo de um decreto, de algo que o Senhor tinha mandado o profeta Jeremias, tinha relatado ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, relatou lá para Baruque, que era o escrivão, para que ele viesse escrever, que esse decreto iria chegar até as pessoas devidas que tinham que chegar, que era o rei, as pessoas lá, o povo desobediente, O rei, quando ficou sabendo do que estava escrito nesse rolo, o rei mandou queimar o rolo. Só que antes do rei mandar queimar o rolo, o rei mandou prender Jeremias, o profeta, e Baruque, o escrivão. Só que aqui no finalzinho, do Jeremias, capítulo 36, no versículo 26, vai dizer: antes deu ordem o rei, Aí fala lá o nome do povo, que é um povo com nome muito difícil de se falar, mas vocês podem estar lendo aí na Bíblia de vocês, que o rei deu ordem, para que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas embaixo vai dizer mais um pouquinho ainda, mas o Senhor os havia escondido. Então, o que eu entendo com isso? Que o Senhor Deus, mandou esconder quem? Jeremias, o profeta, e Baruque, o escrivão. Então, o que eu entendo? Que quando não é a hora de tal coisa acontecer em nossas vidas, quando não é chegado o momento de tal coisa se cumprir ou se realizar naquele momento, Deus manda esconder. Meus amados, Deus manda esconder. Então, às vezes, você vai estar pensando assim, vai estar passando por uma situação, por um momento, e está pensando assim, agora é o fim, agora acabou, agora não tem mais jeito. Ou então, agora o que eu vou fazer? O que vai acontecer? O que vai suceder de tal coisa? Para mim não tem mais saída, Mas não se preocupe não, porque quando não tem saída, Deus arruma uma saída, Deus abre porta onde tem porta. E aqui o que aconteceu? Deus mandou esconder aquele povo. Então, nesta tarde, neste momento, Deus vai ministrar nos nossos corações o quê? Que Ele, se necessário for, Ele manda nos esconder, Ele manda nos guardar, para que tal coisa, tal sentença não venha a acontecer em nossas vidas, porque ainda não era o momento. Porque se você for ler mais abaixo aqui no capítulo 37, vai falar que Jeremias foi preso. Mas naquele momento aqui no capítulo 36, versículo 26, vai dizer que o Senhor mandou esconder, o Senhor Deus mandou esconder os profetas dele, porque ainda não era a hora deles serem presos, ainda não era o momento, ainda tinha coisa da parte do Senhor, para se cumprir na vida deles. Portanto, mais abaixo no versículo 27, capítulo 36, versículo 27, vai dizer que o Senhor relatou lá para o profeta Jeremias para que o rolo viesse escrito de novo. E ali, Jeremias passou lá para Baruque, ele escreveu lá de novo o rolo, o Senhor acrescentou mais coisas, e aí depois então que o profeta Jeremias foi preso. Então, meus amados, não se preocupe o que está se passando com vocês, mas se ainda não é chegada a hora, se ainda não é o momento, não se preocupe que não vai acontecer, e se necessário for, o Senhor manda te esconder, o Senhor manda te guardar, mas o que Deus tem com você se cumprirá, o que Ele tem na sua vida acontecerá, de um jeito ou de outro vai acontecer, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não mente, ela não cai no chão, ela não volta vazia, mas ela se cumpre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.